Bem, boa tarde. Eu fico até um pouco tímido até de falar depois de tantas falas legais, assim. Mas assim, eu acho tão legal de falar isso, eu acho que eu fico mais feliz ainda de, sei lá, tantos amigos aqui, não, acho que eu não estou nem entre colegas, mas entre amigos. É legal poder compartilhar experiências junto com a Eliane, com a Nilza, com o João Paulo, que são pessoas que já têm uma convivência de alguns anos, e com o Fernando, que eu tive a felicidade de conhecer semana passada. A gente participou de um mesmo festival de performance em Juiz de Fora, assim, e o Fernando teve um trabalho super lindo, e é tão bonito que eu acho que funciona tanto em cima da fala dele, que se chama Nós Juntos Vamos Mais Longe, e começa com uma proposta inicial, também com tecido, também com uma bolsa de viagem, e ele vai pegando os retalhos de tecido e construindo caminhos, e esses caminhos, e ele vai prendendo assim nas pessoas, assim. Eu lembro que eu estava muito perto, eu fui o primeiro que você foi amarrar, assim, e a gente começa a construir outras trilhas, e a gente vai fazendo, depois a Ana Rama vai e mergulha também no laguinho que tinha lá no Museu Miro Mendes, que é o museu da UFJF, e foi uma experiência tão bonita. Eu acho que isso tanto se completa na fala na fala do Fernando, que eu acho que aqui já transcende uma fala, não uma fala de artista-educador, né? Mas é que os papéis de artista e de educador se confundem, né? Eu acho que não tem mais separação. Eu tentava separar isso também um pouco do meu trabalho, dessa questão de ser artista, de ser professor e de tudo isso. E quando eu comecei a perceber que essas questões, elas na verdade se misturavam, e eu acho que eu estou tentando chegar cada vez mais num processo disso não se confundir, pelo contrário, mas que essas questões se contaminem cada vez mais. Assim, eu acho que cada vez menos eu consigo separar o meu trabalho no canto segundo, do meu trabalho de artista, do meu trabalho, da minha vida cotidiana. Assim, eu acho que essa aproximação arte-vida, que eu acho que o Fernando apresenta tão bem aqui pra gente, é interessante, assim. Bem, mas um pouco diferente de todo mundo, assim, é porque eu me perco, eu comecei a falar aqui, já comecei a sair completamente do que eu tinha que dizer. Eu preparo um texto, assim, um pouco até chato, entediante às vezes, mas é a única maneira que eu consigo organizar os pensamentos. Então eu fiquei alguns dias, assim, sofrendo na frente do computador, assim, para tentar trazer algumas coisas. Mas antes de começar, eu só vou retomar uma coisa que a Nilza falou na explanação dela, que foi essa questão do currículo do Pedro II, né? Por mais que nós somos um colégio só, mas esse colégio é fragmentado em uma série de campos, ou dividido, não sei se a gente pode dizer assim, e esses campi, eles, de certa maneira, têm currículos autônomos. O Pedrinho tem um currículo, o segmento de sexto a nono ano, que a gente chama de Pedrão, também tem um currículo. O ensino médio, que a gente ainda só tem a disciplina de artes no primeiro ano, também tem um terceiro currículo. Então, e essa movimentação e essa necessidade de movimentar e mudar o currículo é sempre uma constante, mas dentro do departamento a gente sempre está em diálogo, a gente sempre está junto, a Eliane, a Nilza e outros colegas, a gente sempre está trocando, seja por Facebook, seja dentro da sala, seja dentro de uma série de espaços, assim. Eu acho que é interessante. Enfim, então eu vou passar um pouco esse momento chato de ler, assim, e depois eu vou... Mas é legal que tem só imagem aqui, então vocês não vão eu vou ficar falando umas bobagens e vocês vão vendo os trabalhos dos meninos, que são mais interessantes. Enfim, uma das expressões mais utilizadas ao se discutir arte e arte-educação é a famosa frase de Mário Pedrosa, que diz que a arte é um exercício experimental de liberdade. Tal termo, utilizado inicialmente para discutir a experiência dos artistas cariocas nos anos 60, acaba se aplicando a toda e qualquer experiência não acadêmica no campo das artes. Dito isso, cabe colocar essa frase como norte de um pensamento que vem apresentar nesse curto tempo, que espero poder contribuir para um debate. Mário Pedrosa, no livre uso que faço de alguns de seus textos, coloca a arte como espaço libertador quando esta não se subjuga em nenhuma outra situação, nem ao poder político, nem a uma revolução. Marxista, o crítico brasileiro não aceitava que uma arte a serviço de um poder possa servir enquanto campo revolucionário. Pelo contrário, vê na arte a serviço de uma propaganda um risco de perda de sua autonomia e de sua qualidade experimental, e na manutenção do status quo. O que faz aproximar de ideias trotskistas que veem na arte um campo anárquico. Citando Mário Pedrosa, confundir revolução política e revolução artística é, pois, um primarismo bem típico da mentalidade totalitária dominante. O mesmo crítico defende o processo de experimentação como atributos essenciais de uma pós-modernidade.
na recusa do objeto artístico e valorização do processo. Sua produção crítica abrange desde a arte instituída no circuito de museus e galerias à produção da criança, dos loucos e dos povos indígenas. Condena veementemente o conservadorismo acadêmico que vê no resultado, na obra-prima, o único valor. Citando Mário de novo. Referimos-nos aqui a artistas, críticos apreciadores conscientes e finos que guardam, porém, da educação acadêmica, noção de certo modo anacrônica da questão. Para esses, só interessa o resultado, isto é, a obra realizada, cujo fim é ser perpetuamente admirada ou adorada, num novo fetichismo. Só vem a obra-prima. A arte, para eles, ainda não perdeu a maiúscula. Ainda é uma atividade à parte, excepcional, e o artista um ser misterioso envolto no halo místico ou mágico. Assim, segundo Marta D'Angelo, o fazer encontra o fim em si mesmo. Ao falar de educação, Pedrosa tem em Herbert Read um semelhante, e vê na valorização do resultado um risco prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Citando Mário de novo. O que sai das mãos ou da cabeça do incipiente artista ou artesão não é o que importa. O que importa é o que ganha, com tais atividades, a sua personalidade. O controle de sentimentos, o desenvolvimento harmônico de sentidos, o despertar da sensibilidade, o equilíbrio interno das emoções. Na atividade realizada com os alunos do 9º ano do Colégio Pedro II, no campus São Cristóvão, partiu desse conflito entre processo e finalidade. Uma atividade experimental que se comporta numa estrutura escolar capitalista de mercado, com a realização de trabalhos em troca de créditos, e com a finalidade de obtenção de aprovação, o que nem de longe é um problema exclusivo do colégio, do Pedro II apenas, mas de toda uma estrutura social onde a escola também está inserida. Dentro dessa grade curricular do 9º ano, as vanguardas artísticas são eixos de pensamento. Logo havia de chegar a figura de Duchamp, que coloca em xeque toda a estrutura acadêmica ainda vigorante das categorias de arte, pintura, escultura, desenho, gravura, o que se torna, de certa maneira, um paradoxo. O desafio partiu, então, dessa constituição do objeto enquanto possibilidade poética. Romper com uma estrutura de pensamento acadêmica e tipicamente conservadora nos adolescentes se tornou o desafio inicial. Separar a ideia de fazer, e fazer aqui como fazer artesanal, manufaturado, da ideia de autoria. Criação não apenas como manufatura, mas também como concepção e apropriação. Assim, para o ponto seguinte, na aula seguinte, que era, isso foi uma apresentação que a gente teve durante um dia de semana, a gente trabalha terça e quinta, e em sábados quinzenais a gente tem um encontro mais longo, onde normalmente a gente vai para as práticas de ateliê, para as aulas mais práticas. Então, no ponto seguinte, propus que cada um trouxesse para mim um ready-made como exercício de um fazer no manufaturado. Entre objetos apresentados, só uma coisa que é interessante lembrar. Quando eu pedi, depois a gente discutiu o conceito de ready-made, do champion, etc., eu pedi para que eles trouxessem o ready-made só com a condição de que esses objetos fossem também objetos estranhos ao cotidiano escolar. Assim. Então, obviamente, eles não trouxeram objetos que seriam comuns, então que não causariam um estranhamento, como um lápis, uma caneta, um caderno. Eu exigi que esses objetos fossem objetos outros mesmo. Entre objetos apresentados, havia os mais diversos, de bandejas a guarda-chuvas, de vaquinhas de decoração a projetores de slides, de relógios a formas de gelo. Muitos em sua natureza original, outros já reconfigurados e com títulos provocativos, com pensamento próximo do Duchamp. Após uma primeira exposição e apresentação das propostas, sugeri que se organizassem em grupos aleatórios e combinassem seus objetos. O resultado, se posso falar assim, foram criações as mais diversas, de ações de recombinação e colagem, criação de assemblagem e inclusive ações performáticas ao combinar objetos ao corpo. A estrutura de sala de aula, nesse momento, saiu de uma zona hierárquica para uma zona experimental, e eu boto em questão se seriam talvez uma TAG, uma zona autônoma temporária. Já não havia essa necessidade do crédito e da nota como obrigações de ambas as partes, alunos e professor, mas o desafio de se produzir objetos poéticos sem nenhum vínculo ou concessão, a ação artística por si só se justificando. Aqui, então, uma experiência de liberdade. Reaproximando do pensamento de Pedrosa, posso aqui dizer que o poder subversivo da arte teria sobrevivido ao poder domesticador da cultura burguesa? Essa atividade foi acompanhada, na verdade, de uma série de outras propostas de construção de um pensamento outro, que os chãos dadaístas também colocam em jogo no campo da cultura. A ausência de uma lógica, de uma racionalidade com a execução de poemas dadais e colagens, no objetivo de romper com uma construção soberana de imagem-palavra cartesiana e de origem renascentista. As ações realizadas com as recombinações, construções de instalações, proto-performances, poemas visuais, ou quaisquer outros nomes ou conceitos aqui gerados, são frutos desse jogo dos objetos entre si. Jogo esse típico dos anos 60, onde a figura de Duchamp e dadaístas é recolocada em cena. Grupos como o Novo Realismo, com o qual o Klein fez parte, os neodadaístas e o pop, revigoram questões trazidas pelas vanguardas e os colocam em outra rotatividade. Acúmulos, assemblagens, apropriações de marcas e imagens,
a documentação da ação em detrimento do produto final. Essas questões, de certo modo, foram realizadas pelos meninos na atividade, que parte de um conceito do Chan para problemas mais contemporâneos. É interessante falar que o problema dos anos 60, essas questões revigoradas, elas só entraram em jogo em sala de aula depois da proposta dos meninos. Eu acho que isso que me trouxe esse questionamento. Assim, o exercício de sala de aula se torna laboratorial. Laboratório aqui como esse campo de experimentação, esse lugar de fazer prático. Prefiro até chamar de laboratório, sala de artes ou ateliê, no sentido de pensar as experiências como pesquisa, como se pôr em risco essencial a toda a construção de conhecimento. Como uma construção de ideias e questões na prática, antes de uma apresentação teórica, alcançada pelos próprios alunos com mínimo de intervenção. Ações, na verdade, mínimo de intervenção não, eu acho que eu cheguei no momento próximo do Fernando também, assim, pena que eu não consegui trazer um vídeo, porque eu não sei porque deu algum problema, mas que tem alguns momentos de ações dos meninos em que eu mesmo já estou participando, já estou me envolvendo junto com os meninos também em construir, em organizar os trabalhos ou essas mini ações performáticas que eles já estavam fazendo. Quer dizer, na verdade, eu saio desse local talvez hierárquico e entro também nesse jogo como aluno, assim. Ações mais performativas, como transformar papel higiênico e funil em véu e buquê de noiva, que na verdade foi esse trabalho que eu participei. Colar colheres no nariz, vestir um chapéu com girafa, ou mais instalativas, como projetar slides numa lixeira, trazem para o espaço da sala de aula propostas além da expectativa inicial, da simples ressignificação de objetos por meio de sua colocação em outro contexto. O papel do professor aqui se aproxima de um mediador, com orientações técnicas e um auxílio na possibilidade de ver outras alternativas nessa construção. Permitir que a proposta construída pelos alunos chegue a esse espaço experimental exige uma permissão, um deixar acontecer sem medo do erro, muito longe do laissez-faire da pura e simples expressão em debate. O jogo experimental aqui é de caráter intelectual, consciente e propositivo. Esse jogo de liberdade me leva ao famoso texto de Alan Capro, A Educação do Anartista, onde o criador dos Happenings aproxima-se da negação da arte para um fim mais pedagógico, propositivo e coletivo, citando Alan Capro. Somente quando desejarem cessar de ser artistas, os artistas ativos podem converter suas habilidades, como dólares e ienes, em algo que o mundo possa gastar. Jogar, brincar como moeda. Podemos aprender melhor a jogar, brincar mediante os exemplos, e anartistas podem proporcionar isso. Em seu novo trabalho como educadores, eles precisam simplesmente jogar, brincar, como fizeram uma vez sobre a bandeira da arte, mas em meio àqueles que não se importam com isso. Gradualmente, o pedigree arte se retrairá até tornar-se relevante. Nossos anartistas, adolescentes, não trabalham sob essa marca arte, mas, sobretudo, convertem a moeda de um crédito escolar que os obriga a produzir em troca do prazer do jogo. O jogo torna-se aqui uma moeda mais importante, o laboratório, o desafio. Manipular objetos e ressignificá-los, desobedecer às ordens iniciais, dar à produção sim um caráter de exercício experimental da liberdade, onde, retomando e fazendo acreditar na frase célebre de Joseph Beuys, que eu trouxe de propósito, por conta até da exposição do museu, de que cada ser humano é sim um artista. Obrigado.